Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Aqui vai ser um lugar onde a gente vai falar de alguns assuntos que a gente não tem tempo lá na rede vizinha, né? Então, eu vou abrir espaço para que vocês mandem temas, que vocês, tragam questões do dia a dia, do cotidiano de vocês, para que a gente possa falar um pouquinho sobre. E hoje a gente vai falar sobre um tema que para alguns é polêmico, para outros não, mas para mim quem faz a polêmica é a pessoa. Dar um tempo entre as relações. Será que é preciso? Será que não? Será que tem a ver? Será que não tem a ver? Será que eu preciso ou não? Por que alguns falam, nossa, por que você está mudando de um relacionamento para outro, né? Ou outra pessoa fala, não, é isso mesmo, você só cura um amor com o outro. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Em uma sessão de terapia, uma paciente que estava se separando me falou, eu estou sentindo um vazio imenso dentro de mim. Eu acho até que eu não vou conseguir mais me relacionar com ninguém. Sim, ela estava esvaziada. O que é isso? Que vazio é esse? Aquela pessoa que antes ela depositava seus afetos não estava mais ali. E tudo aquilo que ela doava de si diariamente por anos não tinha mais para onde ir. O que é isso, Karina? Bem, eu vou explicar. Em qualquer relação, existe uma troca entre as pessoas envolvidas. Qualquer relação. Existe uma doação de si, né? A gente a gente coloca nosso amor, a gente coloca nosso desejo, a gente coloca nossa raiva, a gente coloca nossas angústias, a gente coloca nossas expectativas, né? Todos os sentimentos ali que a gente coloca, né? Aquele dia a dia, né? A nossa preocupação, tudo aquilo que as pessoas chamam de amor, a gente tem esse movimento diariamente em qualquer relação, seja numa relação de amizade, seja numa relação entre irmãos, entre pais e mães. Só que numa relação amorosa existe um término. Mas peraí, vamos falar sobre isso. Bem, nessa doação, como o próprio nome diz, a gente tira da gente para dar para o outro. E assim a gente também se esvazia. À medida que a gente dá, a gente também se esvazia. Em uma relação amorosa, essa doação pode ser bem intensa. Numa relação saudável, esse esvaziamento acontece parcialmente, porque existe uma troca sadia. Eu me dou, recebo e deixo uma parte para cuidar de mim mesma. E assim a gente vai alternando. Em alguns momentos a gente dá mais, em outros menos. A gente recebe, a gente vai fazendo essa troca com o outro. E aí a gente deixa um pouco para cuidar da gente. Esse seria um relacionamento saudável. Quando o relacionamento não é saudável, a pessoa coloca no outro muito mais do que em si. Bem, e aí mora um perigo. Porque a pessoa se perde de si mesma e sua vida não faz sentido sem a outra pessoa. E então o relacionamento termina. E agora? Quando o relacionamento termina, isso tudo que você dá para o outro, ele já não vai ter mais destino, a pessoa não vai estar lá. E como toda energia viva, ela precisa ir para algum lugar. É a hora que a pessoa sente o vazio. Esse doar, que nós nomeamos de afeto, ele fica sem casa. Ele pode ficar perdido e resultar em um sofrimento longo, por exemplo. Perdi meu amor e não aceito esse fim. Bem, mas esse não é o assunto em pauta. Vamos deixar esse item para um outro momento. E aqui a gente vai ter, que é o assunto em pauta, mais duas opções. Fazer esse afeto voltar para si ou encontrar uma outra pessoa para depositar nela esse afeto. Só que em uma relação que se faz isso de uma forma saudável, bem dosada, talvez a pessoa consiga manter essa mesma dose com o outro. Mas em uma grande maioria, essa doação acaba não sendo saudável.
e aí vai manter uma troca ruim. Bem, e se há uma necessidade de substituição tão rapidamente, é porque não está lidando com isso saudavelmente e muito menos conseguindo estar consigo mesmo. Você precisa de uma outra pessoa para conseguir viver. E à medida que faz isso diversas vezes, vai se desgastando e acreditando que o amor é isso, sofrimento. Nesse mesmo caso, as relações vão se repetindo sem que a pessoa realmente olhe para si, ela vai se perder. E quando uma pessoa se perde, ela vai depositar tudo que tem no outro e se fere. Quando eu digo que dar um tempo entre um relacionamento e outro é importante, é para que você consiga olhar para si. E aqui está a nossa outra e mais saudável opção: fazer esse afeto voltar para você. Você fará um balanço de tudo que aconteceu nesse relacionamento. Entenderá quem é você sem essa pessoa, entenderá quem é você, né, quando estava com essa pessoa e sem essa pessoa. Quais são seus gostos, seus sonhos, seus prazeres, até mesmo seus desprazeres. É literalmente olhar para você. Porque numa relação a gente se confunde com o outro e até aí é normal, porque a gente abre mão de algumas coisas, a gente faz as coisas que o outro gosta muitas vezes, que é o balanço que a gente vai dando para a vida, para o relacionamento. Eu abro mão em alguns momentos de mim pelo outro, eu abro mão em alguns momentos dos meus gostos para satisfazer o gosto do outro, e aí o outro faz da mesma forma. Essa troca, e é a hora que a gente se confunde com a outra pessoa. Então, quando o relacionamento termina, a gente muitas vezes não sabe qual que é o nosso real gosto, o que que a gente, né, qual é a nossa vida, o que que é meu, o que que é do outro. Bem, seguindo nesse curso, aí você vai fazer com que esse afeto volte para você e vai perceber o quanto é bom viver para si, construindo uma relação consigo e, consequentemente, conseguirá construir uma nova relação com o outro. Um rompimento também é um luto, e todos os lutos precisam ser sentidos, pensados e ressignificados. Não existe um tempo exato, mas esse tempo existe e é necessário. Pense nisso. Até a próxima.